os recentes recordes de queimadas no Pantanal e também no Cerrado, servidores federais da área do meio ambiente iniciaram ontem uma greve em 21 estados do Brasil. Devem participar desses atos e, enfim, vários protestos, funcionários do IBAMA, ICMBio e também Ministério do Meio Ambiente. Os servidores pedem aumento de salário, reestruturação de carreira e vários outros benefícios. A paralisação pressiona ainda mais o governo, que enfrenta uma das piores situações já vistas em relação aos focos de incêndio, pelo menos foi o que informou a ministra Marina Silva. Ontem, apesar de assumir que ela e a pasta do meio ambiente sabiam da enorme seca que assolaria os biomas, ela atribuiu as queimadas a um fenômeno natural e à ação humana. Além de afirmar que a única ação do Planalto agora é evitar o fogo e pedir que as pessoas não queimem. Políticos de oposição e internautas compartilharam postagens antigas da atual ministra do Meio Ambiente, nas quais culpavam essas postagens diretamente a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro por essas queimadas. Além disso, artistas brasileiros e várias personalidades internacionais, como o ator Leonardo DiCaprio e a ativista Greta Thunberg, também foram lembrados por se calarem diante da crise climática. Pois é, né, Cristiano Beraldo? A gente pôde acompanhar várias manifestações, muitos artistas que fizeram posts criticando a administração de Jair Bolsonaro. Também eu me lembro de várias coisas que escreveram contra o então ministro Ricardo Salles, enfim. E agora a gente vê uma outra postura, né? Muitos calados, fazem posts mais genéricos, não se dirigem ao presidente da República nem à ministra do Meio Ambiente. Por quê? Tem faltado honestidade, Beraldo? Não, Caniato. Essa seca é uma coisa assim, impressionante, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos pedir para as pessoas que não queimem o Cerrado, que não queimem o Pantanal, que não queimem a Amazônia. Que não fumem mais, de repente joga sobre tuca de cigarro, aí pega fogo. Ai, meu Deus, como evitar isso, né? Olha só que dificuldade que esse governo está enfrentando. Bom, é absolutamente ridículo querer reduzir a situação que encontram-se as florestas brasileiras a essa conversinha fiada de seca, de pedir para as pessoas que não queimem a floresta e por aí vai. Quer dizer, cadê toda aquela urgência? Cadê toda aquela dimensão que este assunto tomou na época da campanha eleitoral? Cadê o representante brasileiro, presidente eleito, futura ministra do Meio Ambiente, na COP27 lá no Egito, que foram no jatinho do empresário amigo, que agora já comprou aí o plano de saúde, que está aí cada vez mais bilionário nesse governo, estavam lá dando discurso, que eram os grandes defensores da Amazônia. Com eles iam resolver o problema. Defender o meio ambiente era uma prioridade para esse governo. E aí, quando a responsabilidade chama, qual é a resposta? Ai, essa seca tão grande. Ai, essas pessoas que ficam aí, né, queimando a Amazônia. Joga uma bituca de cigarro, a floresta está seca. Puxa, pega fogo. Ai, 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 o que fazer, né, Caniato? É brincadeira. O Mota, estamos tratando desse recorde de queimadas e também os artistas que se manifestaram em uma outra administração, mas agora estão mais calados, mais contidos. Queria que você trouxesse também sua reflexão em relação a esse posicionamento de alguns artistas. Queria, se você me permite, uma atriz muito conhecida da principal emissora, ou já trabalhou na principal emissora, comediante, fez vários filmes no cinema, enfim, escreveu o seguinte na administração anterior: como se deve dormir sabendo que praticou crime ambiental? Como envelhecer sabendo que seus netos talvez não conheçam a Amazônia? Por negligência sua, fora Salles. Essa atriz escreveu isso na administração passada. E agora? Agora, diante dessa situação no Pantanal. Que desespero que está acontecendo no Pantanal. Conheço bem Corumbá. Sou madrinha de um projeto lá, o lugar mais complexo. Eles não conseguem nem chegar perto para combater o fogo. O mundo está literalmente fritando. Ou seja, jogou a culpa no mundo, entendeu? Você, Mota. Parece que alguém também jogou a culpa na ação humana, não é isso? Ação Humana é um título de uma obra-prima, um grande livro do economista Ludwig von Mises,
Eu nem acho, Candiato, que vale a pena comentar essas declarações, porque é de uma turma que ganha a vida promovendo histeria ambiental. Essa é a profissão deles, servindo de fantoches a interesses inconfessáveis, principalmente interesses estrangeiros. É a mesma turma que doutrina as nossas crianças na escola. A filha de um amigo meu contou para o meu amigo que ela aprendeu na escola que a Amazônia acabou, que todos os animais vão morrer, depois o homem vai morrer e o mundo vai acabar. É isso que ela está aprendendo na escola. Os números desmentem essa mentira, né? Eu estou lendo um livro muito bom do Aldo Rebelo, chama A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. O Aldo Rebelo denuncia a atuação das ONGs que recebem financiamento do exterior para determinar a pauta ambiental brasileira. E é fácil desmentir essas mentiras. Por exemplo, só um exemplo aqui, o estado do Amazonas, o maior da região norte, tem 1.571.000 quilômetros quadrados. 95% dessa área está coberta por vegetação nativa. É uma área de florestas maior que a dos territórios da França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Suíça e Bélgica somados. Pois é, eu quando criança, me lembro, minha avó comprava a revista Manchete, extinta a revista Manchete, e aí as previsões eram terríveis. A Amazônia iria acabar nos anos 2000. Bom, estamos discutindo isso aqui em 2024. A reflexão, delegado Palumbo, por qual razão os artistas não se manifestam na mesma intensidade, com a mesma firmeza de alguns anos, hein? Porque são hipócritas. Porque se eles lidassem com a verdade, eles iam criticar. Eles crucificaram o Ricardo Salles e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante 4 anos praticamente, de manhã, tarde e noite, pelas grandes emissoras de TV e rádio, o tempo todo atacando. Fizeram até musiquinha, salve a Amazônia, e agora, como eles viram que não dá mais para ficar culpando o Bolsonaro o resto da vida, né? Porque já se passou aí mais de 1 ano do atual governo, eles não querem comprovar, não querem demonstrar a sua incompetência e colocam culpa na natureza, no meio ambiente, no ser humano. Mas eles mesmos são incapazes, são incompetentes. Hoje, eu estava lendo uma notícia agora, as queimadas no Pantanal já chegam a 800 mil campos de futebol e não tem nenhum artista cantando. Esses da MPB, né, vários aí cantando, né, influencers falando, não dá mais para culpar o Bolsonaro, então vamos culpar a natureza, o meio ambiente, o homem, mas o atual presidente e a ministra, nós vamos ficar quietinho, porque são hipócritas. Pois é, as pessoas aqui nas redes sociais cobrando que esses artistas se manifestem e cobrem também a administração federal para que tome alguma providência ou pelo menos apresente um plano diante dessa situação que envolve o Pantanal. E eles mencionam muitos artistas. Ontem acho que foi o Beraldo, falou Caetano Veloso, não foi, Beraldo? Caetano Veloso que Não. Talvez seja mais conhecido. Não fui eu que falei, não, mas foi o Caetano Veloso. Alguém falou Caetano e Gil. Mas além do Caetano Veloso, muitos outros artistas participaram. Atrizes, atores, enfim, cantoras, cantores. Seria importante que eles se manifestassem também. Eu acho que é importante que esses artistas façam meia-culpa e, de certa maneira, cobrem também as autoridades, né, Beraldo? Não, mas olha só, vamos ler aqui um trecho da música do Salve a Amazônia, que eles cantaram com a boca tão cheia. Desmonte para desmate e desvario. Liberam a floresta no Brasil para o agrobis, ou seja, para o agronegócio, para mineração, para hidrelétrica. Hidrelétrica, que é a fonte de energia mais limpa que tem. Para exploração, recompensando o crime ambiental, desregulando o clima mundial. Negam ciência, incêndio e derrubada. Negando, vão passando a boiada. Quer dizer, fazem todo um carnaval com uma musiquinha dessa, como se eles fossem realmente assim, os mais gabaritados defensores
da floresta, do cerrado, mais altos defensores do Brasil, e aí diante de uma realidade, é uma realidade, ninguém está inventando, não é fake news não, é realidade o que estamos vivendo. Caladinhos, quietinhos, respondam pelas suas palavras, honrem as palavras que escreveram e cantaram aí e festejaram. Ora, é para defender ou não é para defender? É para ter firmeza ou não é para ter firmeza nessa defesa? É para cobrar quem quer que seja ou, se for amiguinho, no Ministério do Meio Ambiente, na Presidência da República, pode fazer o que quiser que a gente fica quietinho, senão não tem dinheiro, não tem projetinho aprovado na Lei Rouanet, não tem apoio de empresa estatal, não tem emprego para os parceiros, para os amigos, para a família. Quer dizer, no fundo, está todo mundo olhando para o próprio umbigo, está todo mundo defendendo o seu, está todo mundo doido para fazer um trabalhinho para uma ONG qualquer e faturar em dólar. Se for a Open Society, então melhor ainda, porque aí vem em dólar. Mensagem então, uma hipocrisia absurda, Canhato. Não, a gente vai trazer outras reflexões sobre esse tema, Beraldo. Só a mensagem da Rita de Cássia: silêncio constrangedor desses artistas. Último giro de análises. Mota, por qual razão o governo federal não conseguiu avançar nessa agenda de preservação do meio ambiente tão falada e defendida na campanha de 22 e também quando o presidente vai a eventos internacionais? Um minutinho. Bom, tem duas razões principais. A primeira é que o governo não conseguiu avançar em relação a quase nada. Então, por que a preservação do meio ambiente ia ser diferente de todo o resto? A outra razão é porque esse é um assunto complicado, Canhato. É um assunto complexo que envolve vários fatores. É um assunto para adultos. Não é um assunto para lacradores. Não é um assunto para gente que só quer repetir frase feita encomendada pelas ONGs financiadas em dólar. Então, quem está preocupado com os nanomísseis da Amazônia, não foi isso que a gente ouviu, não tem a mínima ideia do que está falando. Pois é, delegado Palumbo, a gente tem acompanhado muitas manifestações de pessoas, inclusive ligadas a ONGs e a ativistas que defendem a preservação do meio ambiente, criticando a administração federal atual. Por qual razão eles não conseguiram fazer o que foi prometido durante a campanha eleitoral de 22? Um minutinho, por favor. Por causa da incompetência. Não tiveram capacidade de fazer uma boa gestão. Aliás, não estão tendo. Em contrapartida, enquanto algumas ONGs, não são todas, que criticam, e tem que criticar mesmo, porque está muito pior, mas muito pior do que no governo passado, que eles crucificaram. E eles estão calados. Eu estou esperando também um youtuber famoso, com milhões de seguidores, eu chamo ele de Fiotão da Vó. Eu estou esperando o Twitter dele. Cadê o seu Twitter? Tem que fazer também. Ou vai ficar culpando o Bolsonaro, o Ricardo Salles, o resto da vida? Você, Cristiano Beraldo, último giro de análises. Artistas desapareceram, não se manifestaram em meio a esse recorde de queimadas, mas também o governo conseguiu avançar muito pouco nessa agenda de preservação, né, Beraldo? Pois é, assim, essa militância de covardes e aproveitadores, a gente de fato não pode esperar nada dela. Agora, o governo, falando do que deveria ser feito e não foi, o governo fica gastando tempo e energia para investir milhões e milhões num evento da COP em Belém, enquanto não toma medidas elementares para lidar com a situação que acontece. O sul da Califórnia tem incêndio todos os anos, Portugal tem incêndio todos os anos e todos se preparam para isso. Não tem essa máquina de produzir conteúdo para a rede social em cima dos incêndios. O incêndio acontece, você tem que lidar com ele. Agora, o Brasil se preparou, melhorou do ano passado para isso, a sua capacidade de conter e combater incêndio? Não melhorou. Então, realmente, é de uma omissão e incompetência assustadores.